nosso trabalho nós iremos falar um pouquinho sobre a obra de Machado de Assis e eu vou começar falando sobre a biografia dele. Bom, vou começar falando sobre a biografia dele. Machado de Assis, que é Joaquim Maria Machado de Assis, ele foi um dos maiores escritores da língua portuguesa até hoje, Ele é considerado o pai do realismo até hoje. E ele teve um início bem marcante, que foi o seu romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele lançou em 1881. Bom, no trabalho, Machado acabou conhecendo Manuel Antônio de Almeida, que foi o autor de Memórias de um Sargento de Milícias. Bom, essa parceria para Machado de Assis foi uma parceria muito boa, porque desde então ele ainda continuou trabalhando no jornal e teve bastante influência de Manuel. E durante esse tempo, Machado de Assis começou a escrever suas primeiras crônicas, que se iniciaram de formas de resenha sobre os debates do Senado e posteriormente a respeito do costume da época, o que para ele gerou mais de 40 anos de carreira e mais de 600 textos e muitas obras sobre a sociedade carioca do século XIX. Em 1866, no Rio de Janeiro, acabou chegando Carolina Augusta de Xavier Neves, que era irmã de um poeta português, que era Xavier de Novaes, super amigo do Machado. Os dois passaram a se conhecer até que se passou 3 anos e dia 12 de novembro de 1869 os dois se casam. Bom, o casal, pelo que parece, eles permaneceram super apaixonados um pelo outro. E eles eram unidos por 35 anos até que em 1904, infelizmente, Carolina acaba morrendo e Machado entra em uma profunda depressão e o autor acabou escrevendo um poema para sua esposa, que é um dos mais famosos, que se chama Carolina. Machado foi tomado pela depressão e idoso, Machado de Assis falece no dia 29 de setembro de 1908. Ele morre aos 69 anos de idade. Sua morte foi muito lamentada por vários artistas brasileiros e intelectuais, dentro deles o jurista Rui Barbosa, que ele discursou no velório e foi representando a Academia Brasileira de Letras. Agora eu vou falar sobre a análise do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, que ele teve a sua primeira edição lançada por volta de 1900. O livro ele pode ser compreendido como uma autopsicanálise de Bento Santiago, que viveu uma história de amor com um final hipertrágico. E emotivamente ele se encontra mutilado, pois ele acredita ter sido traído pela sua esposa Capitu e pelo melhor amigo Escobar. Muitos anos após a morte dos dois, ele decidiu fazer um livro para se livrar dos seus fantasmas do passado, demonstrando definitivamente que não errou na atitude que tomou em relação à mulher e ao seu filho na decisão. E a ação ela se passa aproximadamente entre 1857 e 1875, embora o livro ele tenha sido escrito e publicado na década de mais ou menos 1890. Na infância e adolescência, o Bento Santiago ele morava na rua de Mata Cavalos, no Rio de Janeiro, com a sua mãe viúva, a sua prima Justina e o seu tio Cosme e o agregado José Dias. Na casa do lado vivia Capitolina, que é conhecida como Capitu, era sua vizinha, filha de Pádua e Fortunata. Ao contrário da família de Bentinho, os pais de Capitu eles são pobres e mesmo assim os meninos conviveram e cresceram alegremente como amigos. Quando Bentinho completou 15 anos de idade, José Dias ele lembrou da Dona Glória da promessa que ela havia feito de enviar o filho ao seminário e, na verdade, procurava alertá-la para o perigo do envolvimento amoroso do menino com a vizinha.
mas ninguém conseguiu impedir porque Bentinho e Capitu já estavam apaixonados. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o resumo da obra. O resumo da obra é um romance narrado pelo Bento Santiago, famoso conhecido Bentinho. Ele é um homem por volta dos seus 60 anos que está disposto a contar sua história de amor para sua vizinha. Bento começa contando sua história para sua vizinha desde a sua infância, desde quando a mãe dele queria enviar ele para um seminário para ele se tornar um padre. Isso porque a Dona Glória ela tinha feito uma promessa que faria um homem um sacerdote. Embora tenha tentado inverter a situação, Bento acaba indo para o seminário. No entanto, ele dá um beijo na Capitu, que é sua vizinha. Além disso, ele ainda se promete se casar com ela. Ali ele conhece o melhor amigo, o Escobar. Enquanto o Bento tenta ser padre, Capitu ele se aproxima de sua mãe, Glória. Confusa com a promessa que havia feito, Glória resolve então falar com o Papa para tirar o menino do seminário. Nesse momento, Escobar ele oferece a ela uma solução. Como ela havia prometido que faria de um menino um sacerdote, não necessariamente o seu filho, assim que Bentinho sai do seminário, um escravo é enviado para ocupar o seu lugar. Mais adiante, Bento vai estudar Direito no Largo São Francisco, na cidade de São Paulo, e depois de formado, ele casa-se com Capitu. Seu amigo Escobar, ele casa-se com uma amiga da escola de Capitu, Sancha, e com ela tem uma filha chamada Capitulina. Durante muito tempo, os casais eles passam a sair juntos e logo Capitu fica grávida. E eles decidem colocar o mesmo nome do amigo na criança em homenagem a ele. E com a chegada do filho do casal, o pequeno Ezequiel, Bento começa a desconfiar de sua esposa. E isso porque seu filho é muito parecido fisicamente com seu grande amigo Escobar. Em um dos grandes momentos da trama, seu amigo Ezequiel ele morre afogado. E Bentinho ele permanece com a desconfiança e a dúvida da traição de Capitu, e o que acaba gerando diversas discussões entre eles. No momento de fúria e confusão, ele acaba tentando matar a criança, mas por fim Capitu entra na sala e impede que isso aconteça. Entretanto, Bentinho ele chega a dizer para o pequeno Ezequiel que ele não é seu pai. Por fim, eles acabam se separando e Bentinho vai para a Europa. Como ele voltou para o Brasil, cada vez se torna mais amargurado e mais nostálgico para ele. Capitu tinha acabado de falecer no exterior. Após a morte da mãe, o filho ele tenta novamente se aproximar do pai, porém o pai rejeita ele novamente. Por fim, o filho do casal morre de febre tifoide numa expedição em Jerusalém. Bento acaba construindo uma casa na sua antiga rua e acaba lembrando de todos os seus momentos que já viveu naquela rua.